Mais um In Churchcast, um papo para deixar de papo e começar a agir hoje aqui no formato novo, que a gente está começando aqui a série In Church Music. Quem acompanhou aí o último episódio, a gente anunciou, então, esse trabalho nosso da In Church Music. Estou aqui, inclusive, aqui com o Gabriel Paulino, que representa aí, vocalista da In Church Music. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos à nossa mesa. Muito bom. E hoje, né, eu tenho visto muito esse... Esteve aqui com o Carlinhos Félix, né? E você vê que Deus tem providenciado, tem falado muito sobre essa geração do meio, né? Uhum. Então a gente tem aprendido muito com quem nos trouxe até esse momento, né? Pra gente não perder a essência e tudo que a gente construiu quanto música, evangelismo através da música, a adoração, tudo que a gente ganhou no Brasil. Acho que a gente precisa aprender e ser essa geração do meio, né? Ser os Isaacs, né? E agora, acho que teve Carlinhos Félix, acho que só, né? Só. E aí agora tô aqui com... Cara, que monstro, hein? De peso. Falando em monstro, os gigantes se levantam. Caramba. Luciano Manga, bem-vindo, meu irmão. Pô, que legal, Sidney, legal, Gabriel. Que bom. Estivemos recentemente juntos, né, Gabriel? Sim. Fazendo um evento lá na igreja onde o Gabriel frequenta. Sidney já conheço de longas datas. Que legal, obrigado pelo convite e poder participar aqui com vocês. Eu acho que é difícil alguém não conhecer o Luciano Manga, mas quem não conhece e já ouviu falar de Oficina de G3, ele é o cara que é o vocalista original do Oficina G3, impactou muito a geração, também vocalista lá na Wiener, né? Hoje pastor também na Betânia Barra. E é um cara da música, mas e o papo que eu quero provocar aqui, quando a gente fala aqui que é um papo para deixar de papo começar a agir, a gente quer conversar um pouco sobre o papel da música nessa jornada de atração, ou seja, de evangelismo, e por que não do cuidado, e por que não dessa capacitação. Luciano chegou aqui, e a gente teve um tempo de oração aqui meio-dia também aqui na church, né? A gente juntou todo mundo. E no momento de oração ali eu fiquei pensando, falei, cara, o que Deus tá fazendo aqui, né? Você vê, a gente recebe aqui Carlinhos Félix, recebe Luciano, um amigo de longas datas, mas se pudesse ver no mundo espiritual o que talvez esteja acontecendo é isso, né? Esse encontro das gerações, talvez, para poder trabalhar junto, meio que numa passagem de bastão, aprendendo um com o outro, para poder servir cada vez mais a igreja e trazer essa intencionalidade de quem nos trouxe até aqui. E aí, como eu falei, acho que o que o Luciano Manga carrega é esse movimento da música que começou, acho que lá, né, no Brasil, com o Carlinhos Félix, Rebanhão, toda essa construção da música para fora, do impacto do evangelismo, Oficina G3, Resgate, Fruto Sagrado. E o quanto que eu fiquei pensando, falei, cara, se for pensar, eu sou fruto do discipulado de vocês, na música. E eu tava conversando aqui antes e falando, cara, quanto que a música, esses dias escutando Superman, Fruto Sagrado, e chorando no carro, e falando, cara, você vê que são músicas que, apesar de não ter a estética da adoração, ela te leva para uma adoração, mas ela te leva para um confronto. Aí você vai lembrar de músicas aqui, como eu vou lembrar aqui do Fruto Sagrado, que a gente falou aqui, André Sobe o Morro. Você vê que sempre tem uma missão envolvida. E a gente vê uma igreja, hoje, muitas das vezes carente da responsabilidade da missão. Você vê jovens hoje terceirizando a missão para o pastor, sobrecarregando o pastor. O ID fica com o pastor, e a gente tem, né, como missão, inclusive, na Church Music, de auxiliar para como que a gente devolve a influência e o ID para a igreja. Porque eles, diferente, inclusive, da geração passada, eles são uma televisão ambulante. Imagina se a consciência do ID, que faz músicas como essa do Fruto Sagrado que eu citei, tivesse com eles, né? Então a missão, inclusive, da Church Music é um pouco isso. E aí, nessa introdução que eu fiz para vocês entenderem
sobre a importância da música nessa jornada de atrair pessoas dessa estética da igreja fora da igreja, mas também de, cara, como é que a gente cria confrontos e leva o pessoal pra, cara, tá com você, vai, é com você, você precisa ir pra fora também. Como é que você vê esse papel, Gabriel, falando primeiro aí? Desculpa te interromper, eu acho que para deixar mais claro possível, a gente como em church, como músico, como igreja, a gente entende que a adoração ela não acaba no momento que os músicos desligam os seus instrumentos. Então eu acho que essa é a maior percepção que a gente tem. Que a adoração ao Senhor também é fazer o id dele. Você está honrando o que ele mandou você fazer. Talvez uma das únicas ordenanças, né? Ide e fazei discípulos. Então, sim, a gente entende que a música... Então, para você que está escutando a gente, que é músico, toca na igreja, irmão, minha amiga, a sua missão não acaba quando o disjuntor da igreja desliga, sabe? O propósito de vida não acaba quando você desliga a sua guitarra, desliga seu amplificador. Então, para deixar mais claro possível aí para quem tem essa percepção. A gente vai contar um pouquinho do que a Church Music nasceu para fazer, né? Não é sobre uma banda, não é sobre tocar, tem um trabalho por trás. Depois siga aí, nem sei se já colocaram o Instagram, mas já tá dando a deixa aí, já façam aí em Church Music, segue lá que você vai entender um pouquinho do que o Gabriel aí à frente tá fazendo. Mas, seguindo aqui pro Luciano falar, como é que você vê então, Manga? Assim, conta um pouquinho vamos começar aqui do papel da música nesse papel do id, né, do evangelismo. E aí, acho que você tem histórias desse impacto. Como é que acontecia quando Oficina, Resgate, né, vocês trabalharam muito junto. Eu vi o documentário do Resgate, maravilhoso, e vi esse trabalho em conjunto. Mas algo acontecia quando a música saía das quatro paredes da igreja e ia para as ruas. O que aconteceu? O que você viveu? Qual foi o impacto da igreja fora dela? Primeiro, eu tenho que pontuar que a música ela é a voz de uma geração. Né? Não tem como você descartar a força da música. Eu tô aqui falando e me lembrando, por exemplo, o quanto que Bob Dylan influenciou nos Estados Unidos, quanto que Jimi Hendrix e tantos outros, né? Tantos nomes, Beatles, né? O quanto que influenciaram por causa da música e que de uma certa forma trouxe uma ideologia por trás, uma ideologia seja ela de cunho de liberdade ou político, enfim, sempre tinha uma ideologia e isso influenciou as gerações. É uma voz. Depois nós tivemos o hip hop, a força do hip hop, que até hoje os Grammys que são entregues muitas vezes tem a ver aí com hip hop. Agora esse Grammy desse ano, mais uma vez, a gente vê a força do hip hop, que fala, que comunica. Né? Então, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós entendemos, e aí essas bandas que você citou, todas elas entenderam que nós podíamos usar essa ferramenta, a musicalidade, como uma voz, como uma maneira de levar uma proposta, uma ideia, e no nosso caso, a força do Evangelho. Então, e só que isso poderia ser feito fora. Por exemplo, a Oficina G3, ele se torna muito mais atuante nos colégios, nas universidades, nas praças públicas, do que mesmo na igreja. Na nossa igreja nós tocávamos, mas não havia essa cultura. A origem foi na igreja, né? Porque até G3 é de grupo 3 do louvor da igreja. Na igreja. Porque era uma igreja que também tinha essa visão, era aberta para até o estilo musical, que era o rock and roll. Mas nós, na época, nós entendemos, e o próprio pastor entendeu, que a gente podia fazer alguma coisa fora. Então ele era convidado para ir nos colégios para falar, para dar um testemunho, porque o testemunho dele era muito forte. E ele falou, cara, vamos levar música. E aí
começamos a ir para os colégios e músicas que comunicavam, letras que comunicavam, né? Eu lembro que uma vez nós fomos chamados pela Aliança Bíblica Universitária, ABU, na USP, cara, para tocar para os universitários, cara, entendeu? E foi muito impactante. Primeiro porque os caras ficaram surpresos de ter um grupo, supostamente evangélico, fazendo rock and roll e com letras muita ideologia, sabe? Letras muito fortes. E impactou. E isso foi fazendo com que igrejas começassem a nos convidar. Em vez de nós tocarmos dentro da igreja, eles faziam eventos, por exemplo, numa praça. Não era dentro da igreja. E aí o alcance, nós alcançamos muita gente. É impressionante que até hoje eu encontro, até nos eventos da oficina, né, que eu participei recentemente, já pais, né, com 40, 45 anos, né, com seus filhos adolescentes, dizendo o quanto foi impactado pela canção, pelas letras, né, o quanto isso trouxe mudança. Então, tanto a oficina como o Resgate, o próprio Fruto, tinha essa visão de ter uma música e letras que pudessem comunicar, que pudessem alcançar pessoas. E aconteceu, né? E de orar mesmo pelas pessoas, cara, coisas assim extraordinárias aconteceram nesses eventos. Para fora da igreja. Sim. É isso. Gabriel? Eu tenho uma pergunta. Só acredita que a qualidade apresentada de maneira artística, né? A qualidade, ela também atraía as pessoas. E aí quando essas pessoas chegavam, elas se deparavam com essas mensagens de pura ideologia cristã, de uma mensagem de arrependimento. Estava até comentando aqui antes sobre Atos 2, né? A gente tem feito um estudo em que quando Pedro ali acaba a pregação dele falando sobre o Cristo que eles crucificaram, os corações foram partidos. Estavam pensando sobre isso. Primeiro, as pessoas são atraídas pela qualidade da música. Só acredita nisso? Ou pela estética também. Isso, né? Pela estética. E depois, quando ela se depara, ela está sendo... Naquele momento, o coração dela está partido porque tem uma mensagem ali. A mensagem do evangelho através da música. Olha, eu diria o seguinte. Por exemplo, nós, na época, utilizamos um estilo musical que falava com aquela geração. Porque nós estávamos... É tudo muito... Você tem que analisar muito o local, né? Enfim, nós estávamos em São Paulo, que é uma cidade aberta ao rock and roll. Nós tínhamos, na época, o rock nacional estava com toda a sua força. Nós estamos falando de Titãs, nós estamos falando de Paralamas, nós estamos falando de Capital Inicial. Essas bandas, elas estavam despontando, assim, cara, né? Nos anos 90. Então, cara... Então, você imagina, você vai para um lugar fazendo um som que é moderno, tá? E lógico que nós não éramos exímios músicos, mas sabíamos tocar. Pelo menos sabia cantar e sabia tocar. Então isso tinha, sim, a sua atração. Porque nós utilizamos um estilo musical que comunicava. Talvez hoje teria que se pensar que estilo musical você vai falar para essa nova geração. Como é que música? Né? E aí tem que ter... Porque se tiver preconceito, você não vai conseguir. Então você tem que saber como é que você pode... E também, para que grupo, para que nicho? Isso que eu ia falar agora. Para que nicho, né? Para que grupo? Com a internet, o que aconteceu foi que as coisas ficaram nichadas, né? Nichadas. Por exemplo, quando teve então todo esse movimento através do rock... E aí isso foi para a igreja e se tornou ali um grande movimento mesmo, né? O rock impulsionou. Aí acho que entrava todo no mesmo pacote, ou seja, o cara que gostava de pagode ia pro rock também, porque era isso, era oficina, resgate. Eu tô até pensando aqui se eu tô sendo... tô esquecendo de alguém, né? Mas Metal Nobre lá em... Metal Nobre, Brasília, Virtude, né? Tanta gente que influenciou, mas eu vejo também que... até pensando nessa questão da jornada, né? Eu vejo que... Eu tô lembrando de mim, porque eu sou de berço cristão, mas com 17 anos tive uma transformação de vida, foi onde eu nasci mesmo para poder
servir, para poder fazer algo de fato. E, bom, vim de uma igreja tradicional, mas assim, mais para poder frequentar mesmo. E aí, quando eu fui recebido nessa nova igreja onde eu participei de um congresso, etc., o pessoal até na minha consolidação foi me mostrando. E eu lembro que o pessoal falou, isso aqui, aí era oficina. Eu falei, cara, mas tem rock no meio? Então isso de alguma forma foi quebrando, e eu imagino que também essa estética ajudou muito, que era abriu espaço de, cara, a gente não é careta não. O pessoal, caramba, isso é ser crente? Então acho que auxiliou a igreja nesse abraço de venha, nós somos normais. Ou nem tanto, né? Porque você já viu o Manga? Bota aí depois, Luciano Manga, oficina G3. Não é tão normal não, né? E isso me ajudou muito, porque eu lembro, oficina, caramba, é isso. E aí logo apresentaram o Bride. Falei, cara, internacional ainda, Guardian. Cara, Sim, só clássico. Espetacular. Então, eu falei, caramba, posso então escutar tudo isso. E olha que eu nem escutava rock, isso que eu tô falando. Eu não era um roqueiro. Aí me apresentaram isso, eu falei, caramba, tem algo que não é levar o mundo pra igreja, mas caramba, eu era, então, por 17 anos de idade, eu não queria escutar Pavarotti gospel, né? Uhum. Então, ou seja, essa estética abraçou e eu creio que abriu a igreja para receber os de fora. Dito isso, eu tô pensando quando eu falo de jornada é o seguinte, poxa, se eles ajudaram a abrir a igreja para os de fora, o próximo passo da música seria justamente isso. Como é que é a adoração, como é que esse relacionamento com Deus acontece também através da música. Sim. Alcancei, trouxe a adoração agora dentro da igreja, esse relacionamento com Deus precisa acontecer. Mas eu queria que você falasse justamente nisso. Será que a gente passou de fase na jornada, mas esqueceu esse ponto aqui? Porque a gente passou de fase que é o quê? Eu vejo que hoje a gente... Eu gosto muito de como a gente tem a estética do louvor, do worship na adoração, mesmo com alguns críticos, né? Que é repetitivo, cara, mas você está repetindo uma adoração. Né? Se for chamar Jesus de lindo, cara, eu fico Jesus é lindo o dia inteiro. Né? Sem problema nenhum com isso. Né? Mas você chega no nível de adoração. Só que eu fico pensando que a gente, não sei se é pela limitação humana, que é o quê? Devido a um estágio que eu tô, eu não faço outro. E aí o quanto que você vê a igreja hoje focada muito numa adoração e numa música para dentro, mas que deixou de ir para fora. Eu não vejo muitos movimentos realmente indo para fora. Realmente, porque tem. Você vai ver funk, né, que é uma linguagem de hoje, mas esse funk que vai para fora, por exemplo, acho que Vic Tim, talvez, é um cara que vai para fora. Não sei. Mas enfim, como é que você vê isso? Como é que você tá vendo esse cenário? Eu vejo, lógico, você está citando, eu vejo um progresso na questão da adoração, isso aí é notável, né? O quanto que hoje as igrejas têm essa atmosfera de adoração, né? Não importa se é neopentecostal, se é tradicional, a presença do louvor e da adoração nas igrejas é muito forte. Sim. Não é? E isso traz unidade, isso traz comunhão, isso traz a presença do Senhor, isso traz o relacionamento da pessoa com Deus. Porém, aí que eu venho com uma crítica, que é um pouco, ao meu ver, o ID ficou um pouco para trás, sabe? No sentido de usar a ferramenta música para alcançar pessoas. Cara. Eu acho que tá muito aquém. Nós poderíamos... Agora, aí que tá. Aí você tem que... que é nosso papo aqui. Teria que se pensar que música, a quem nós vamos alcançar, né? Porque você hoje tem tribos. Você tem tribos. Então você tem que ver, não, eu quero falar para esse grupo aqui. Eu vou falar, eu vou preparar algo para alcançar esse público aqui. Por exemplo, eu tô agora
fechou o ano de 2024, conversei com um amigo que é produtor, e a gente chegou à conclusão de que a gente pode voltar a fazer alguma coisa que vai falar para um grupo. Tá? Que vai falar para um grupo. E para fora. Sim. Para fora. Né? Fazer com que as igrejas, e aí tem muito a ver com e-church, né? Fazer com que as igrejas venham, fala, cara, vamos chamar esses caras para tocar nessa comunidade. Sim. Né? E chegue como uma ferramenta de atração. Porque, cara, porque se chamar o time de louvor, eles vão tocar louvor, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas vai ter um grupo que já tem a ferramenta, que já tem uma música mais com uma mensagem que vai falar com eles, para esse grupo, para esse segmento. Então, por isso que eu penso que as igrejas teriam que ter estratégias. Olha, nós não queremos... Analisa o teu bairro. Analisa onde você está. Pô, tem esse grupo aqui, cara. Tem uma juventude aqui. Por exemplo, tem uma pista de skate perto da igreja. Cara, pô, tem uma rapaziada que anda de skate. Que tipo de som esses caras ouvem? Que tipo de som eles gostam? Pô, vamos fazer. Quem sabe chegar aí lá na pista e mandar ver. Sim. E mandar ver mesmo. Como a gente fazia. Música é uma palavra, um testemunho. Entendeu? Pega um garoto na igreja que anda de skate, pô, faz uma metáfora do skate com o texto bíblico. Cara, aí é criatividade. Sim. Mas eu acho que dá para fazer isso. Porque hoje a gente tem um mundo de tribos, né? Você pode usar a internet, cara. Aí... A gente estava falando agora no almoço, até do seu filho lá aqui, do Japão. Sim. Eu tava vendo, tava estudando uma vez sobre essa parte de game, e aí tem um grande evento, falava muito isso numa palestra antiga que eu dava nas igrejas, mas mostrando esse que é o LoL, o evento lá do LoL, acho que é isso. Isso que é um evento game enorme, que no Brasil lotou 4 estádios numa madrugada. 4 estádios numa madrugada. Rapaz. Só game. Só que o engraçado, que é o quê? Quem é a atração musical? Se eu falar o nome, só se tiver um gamer aqui. Mas vai ser lá o fulano de tal lá da Coreia, lá do Japão. Sim. E você não sabe o nome do cara. Fala, quem? Aí tu chega lá, o cara, naquele nicho ali de game, é o cara. É o que fala. É um grande nome. Isso aí. E acho que é isso. Acho que a internet provocou essa comunicação de nicho muito forte, né? E a igreja também não acompanhou nesse sentido, né? De, poxa, o rock não morreu. Talvez o rock ele não alcança a pluralidade, né? A massa. Mas o nicho dele tá lá. Tá né? lá, existe. E eu vejo que também uma coisa que eu queria que você comentasse é o seguinte, eu gosto muito de Skillet, conhece? Sim, sim. Pô, esses caras são muito bons, né? Rock também, né? E eu tava até mostrando pra minha filha esses dias. E aí eles estavam tocando num festival. E eu tava vendo pela cara do festival, não era cristão. Até o pessoal bebendo, o pessoal... Tudo. E eu falei, cara, a gente avançou tanto no Brasil. Rebanhão indo pra fora. A gente cresceu em 30% do brasileiro, mas a gente não conseguiu entrar e ser uma influência de a gente estar, por exemplo, no Rock in Rio. A oficina até tocou mais um pedacinho, parece que estava até fechado. Eu vi um podcast, eles falando que tocou com o portão fechado do Rock in Rio. Então, ou seja, o mais perto de influenciar com responsabilidade do chamado foi a Oficina G3 no Rock in Rio. A gente não vê uma banda que está, de alguma forma, indo para fora de fato, cara, tocando no Rock in Rio, tocando com responsabilidade, né? Não é aquela coisa de... Isso. A gente ganhou tanto, mas não conseguimos influenciar você ainda. Vê né? que, pelo incrível que pareça, tá? Hoje já existe uma força aí da música cristã. Alguns programas de TV já estão chamando alguns cantores, cantoras, né? Para participar. Mas na estética do louvor, né? Na estética do louvor, mas já estão chamando. Sim. Isso teve um ganho, é verdade. Porque você vê Raul Gil, você vê programas da Aline Barros, Hino da Xuxa. Isso, você tem. Você está vendo que isso era quase que... Eu lembro que quando nós fomos pela primeira vez na Mara Maravilha, né? Que tinha programa no SBT,
Cara, foi uma loucura, cara. Assim, a pessoa falou, cara, mas como assim? Uma banda de rock no programa da Mara Maravilha, que era um programa para crianças, que nem a Xuxa tinha um programa, né? E foi um sucesso, cara, a ponto de a Mara Maravilha gravar uma música nossa. Ela foi muito impactada. Foi? Do oficina? Foi. Ela gravou Naves Imperiais. No trabalho dela, Curumim. Ela gravou. Porque, cara, eu lembro que na SBT você não podia pregar. Não podia. Acho que até hoje eles não dão liberdade para você. E falaram, ó, canta e não pode falar nada. Eu falei, cara, mas pô, uma oportunidade, cara. Né? Aí o que eu fiz, cara? Eu levei um livro de presente. Mas era um livro com o título mesmo. Que o título era que tipo de título? Jesus morreu por você, mais ou menos assim, tá? E dei pra ela. Ela mostrou o livro. Olha, pô, tô ganhando o livro aqui e tal. Mostrou. Tá a mensagem. Sabe? Foi uma maneira de, pelo menos, trazer alguma coisa. E, posteriormente, ela tem uma experiência com Jesus. Não quero dizer que foi o livro, alguma coisa, mas, cara, teve um contato. Sim. Gravou uma música nossa, pediu autorização para gravar. Então, assim, foi uma oportunidade. Depois nós tivemos em programas da TV Cultura em São Paulo, matérias da Folha de São Paulo, que na época, cara, hoje tudo bem, você tem aí as mídias seculares fazendo várias matérias e tal, né? Mas nos anos 90, cara, um jornal como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, te entrevistar e você poder falar. Cara, até eu lembro que um jornalista, eu acho que foi do jornal Estado de São Paulo, ele perguntou assim pra mim, cara, qual que é a tua influência musical? Eu falei, minha influência musical é Uriah Heep, Led Zeppelin, Deep Purple. O cara falou, pô, como assim? Eu falei, cara, ué. Ele falou, mas pô, você é cristão? Eu falei, mas cara, é minha influência. Até porque na época você não tinha uma. Não existia. Era rebanhão. Não, aqui no Brasil, você não. Cara, ainda mais música internacional, só. Era rebanhão e nacionalidade. Mais ou menos isso, né? Assim, eu conhecia, lógico, os Vencedores por Cristo, Grupo Logos, né? Que ali eles estavam atuando, né? Que seria o mais moderno que nós tínhamos na época. Me perdoa aí, gente, eu tô falando que era só esses dois, mas eu tô lembrando que tá o Sal da Terra do Paulo. Sim, tinha um pessoal, mas aí nessa estética também. Sim. Milad. Mas nessa então estética tinha vários louvor, grupos, né? Que estavam. E tinha, lógico, como sempre teve até hoje, né? Cantores e cantoras. Mas assim, a minha geração, cara, não vai ouvir Luiz de Carvalho, né? Não vai ouvir Chiles Cavalhais. A gente, por causa até da idade, sim. você vai, lógico, você vai ouvir o que está mais dentro da característica musical que você gosta de ouvir, né? Então foi isso que aconteceu. Vamos falar que a gente venceu essa parte aí, quer dizer, venceu não, tô só tentando criar essa atração, evangelismo, uma música para fora, uma estética então para poder falar com o nicho, tudo isso a gente falou. Eu acho que o que fica, tanto para você que é do louvor, que serve a igreja com música, essa responsabilidade também de olhar para esse trabalho, porque a música, como o Manga falou, é realmente uma ferramenta e uma voz para uma geração, né? Isso aí. Ela dita isso, né? E o ruim é que o mundo sabe disso, e é isso. Então, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem uma funkeira aqui carioca que dita a cultura. Né? Tá ditando. Tá ditando, né? E é a música, né? Agora, você citou aí Naves Imperiais, eu fiquei cantando aqui sozinho e pensando, olha que música discipulado. Somos como naves imperiais a serviço do nosso rei. É Vaso de Guerra, né? Vaso de Guerra. Vaso de guerra, onde não há tempo de olhar, onde não há tempo de olhar para trás, olhar ou seja, trás. Cara, é isso, a gente é um vaso de guerra, somos como naves, vamos, tá comigo, a responsabilidade é minha, e é nisso que eu tô falando, que isso foi que, de alguma forma, não tô tirando o papel, claro, da igreja, claro, mas de segunda a sábado, o que me discipulava era, claro, a Bíblia, mas a música era o tempo todo, era oficina, resgate, fruto, virtude, metal nobre, era o que eu escutava, né?
E o que eu tenho conversado muito é sobre isso. Cara, como essa geração, de alguma forma, não assumiu essa responsabilidade de que está com ela. E aqui eu não estou generalizando. O que eu estou falando é que a percepção dessa responsabilidade que está comigo, do ID, da responsabilidade com a igreja, sabe? De ser voluntário na igreja, sim, mas entender que eu sou voluntário porque eu tenho um chamado e tenho a responsabilidade para com esse chamado, né? O quanto que, de alguma forma, também a música ganhou na adoração, isso é inevitável, eu quero conversar também um pouquinho sobre isso também, mas perdeu nessa função de discipulado, né? Você sentia isso, Manga, no resultado? Porque tem esse resultado ali na atração de vidas transformadas. Eu mesmo já vi um evento com um resgate que, cara, no final ali, Zé Bruno pregando mesmo, o pessoal jogando pacotinho de maconha. É resultado instantâneo. O pessoal se tacando. Foi no SOS da Vida em Brasília. Tacando. Você sentiu de alguma forma que... Uma surpresa para você, até eu falar que eu, né, fui discipulado, ou seja, você vê até uma extensão do teu trabalho. Se eu estou aqui, sirvo hoje a 46 mil igrejas, de alguma forma tem um papel do oficina, do resgate, em todo discipulado comigo. Mas o quanto que você viu isso acontecendo, era intencional ou não era? Se tem exemplos para poder explicar, de caramba, sim, o pessoal sentia isso, e o quanto que você vê que isso se perdeu também, você vê como uma necessidade intencional do papel também da música como uma maneira de discipular, de levar a palavra bíblica para a igreja? Olha, eu vejo que no primeiro momento o Oficina ele era essa proposta evangelizadora. Fora, né? No seu primeiro momento, a Oficina sempre teve essa característica, sempre teve, sabe, de proclamar. De proclamar através da música, e nós também proclamávamos, porque qualquer evento da Oficina tem uma palavra. Sempre teve. Então, nós na época e eu sei que até hoje eles são assim, que nós vamos proclamar. Vamos usar a música para proclamar, para alcançar pessoas. Só que essas pessoas eram alcançadas, eram impactadas pela música, e elas, lógico, procuravam um lugar. Porque, olha... Para continuar esse processo. Como é que isso acontece, né? E sempre a gente diz assim, procura um lugar, uma igreja, perto da sua casa, um lugar, e vai lá e começa a se reunir. E aí, lógico, esse discipulado nós deixávamos para que as igrejas fizessem esse papel, né? Mas muita gente foi alcançada. Meu Deus do céu. Eu abri aqui para poder ver até o teor das músicas, né? Estou aqui com Deus Eterno. Você vê uma música... Estou falando de adoração. De adoração. Conhece? Eu até... Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Essa é uma música, cara, que é impressionante. Que essa música abriu as portas para oficina nas igrejas. Nas igrejas. Algo mais congregacional, né? Mais congregacional. Então ouviam, falavam, não, mas espera aí, isso aqui é oficina de 3. Eles não são só doidos, não. Eles não são malucos. Nós éramos convidados por causa dessa música para as igrejas. Autor da Vida. 98 aqui, né? Nós éramos chamados. Ontem mesmo, um pessoal de uma rádio lá de Teresina, no Piauí, entrou em contato comigo falando, poxa, mano, nós vamos tocar uma música aqui que é Novos Céus. Você poderia falar como é que foi que nasceu essa música? Eu falei, cara, essa música nasceu que na época, na igreja, a liderança pediu para que nós fizéssemos uma canção para o Natal. Né? Então, o Resgate, o Cássio Barneia também foram convidados para fazer uma canção para o Natal. E nós fizemos essa canção, Novos Céus, uma nova terra.
Alegria eterna. Clássico, né? Cara, foi uma música pro Natal e nós cantamos. E depois, quando nós estávamos preparando o set para gravação, nós inserimos a canção. Mas ela nasce numa canção de Natal. Da igreja. A serviço da igreja. Entendeu? A serviço da igreja. E depois ela se torna uma música muito cantada nas igrejas. Né? Então é isso. Valéria aqui também, que foi muito voltada para aí era dependência bem... química, essas coisas. Por quê, cara? Porque essa Valéria... Porque eu trazia as ideias, né? A gente escreveu muita coisa juntos, né? Eu dizia, gente, vamos tentar falar numa linguagem, cara, que é atual. Por exemplo, a gente está falando de dependência química, mas muitas vezes voltada mais para o gênero masculino. Mas nós temos uma presença feminina usando drogas. Sim. Nas universidades. Tá? E por que a gente não contar a história de uma garota que teve envolvimento com drogas? E o quanto isso foi prejudicial para ela. Né? E que existe uma esperança. Sim. Cara, e começamos a escrever. É uma ficção. Valéria não é ninguém. É uma ficção, mas que trouxe essa realidade. Por exemplo, o trabalho Indiferença, a canção Indiferença é porque nós, nos anos 90, percebemos o quanto que as crianças estavam nas ruas, que até hoje estão, só que as pessoas olhavam para elas com indiferença. Tipo assim, cara, elas estão batendo no vidro, mas você não tá nem aí, você nem abre o vidro, nem para perguntar o nome dela. Um medo. Então a gente escreveu, né? Um farol, esquinas na cidade. A infância na marginalidade. Cara, atual, porra, isso foi feito em 94. Pô, nós estamos em 2025, tá aí. A gente tava conversando no almoço. Nós estamos conversando no almoço sobre isso. Tá aí. Eles estão aí ainda. É aquele papo que a gente estava tendo sobre como a gente impacta a sociedade, as pessoas ao redor. E essa música, ela escancara a realidade social através da arte, através da música, e depois ela tem uma solução que é Cristo. Sabe, o que nós podemos fazer? É o tal falo da Valéria agora, eu lembrei da jornada mesmo. Você vê, a música Valéria é uma jornada para acompanhar uma pessoa na universidade com dependência química. Isso. É uma jornada, é uma música que é uma jornada de acompanhamento. Né? É isso, gente. Eu não te falei, Manga, mas eu lembrei agora. Valéria, foi você que escreveu? Foi junto com o pessoal, né? Porque trazendo a ideia, traz a ideia. Eu escrevi um filme que já estão interessados em fazer, vamos ver aqui, até com o Instituto lá que eu estava te falando, que não é baseado na Valéria, mas eu dei o nome de Valéria porque também é uma menina, uma influencer, que também tem envolvimento com droga e tal, e eu falei, qual é o nome? Eu falei, Valéria. Eu lembrei da música, né? Mas, bom, vencida essa etapa então do discipulado, a gente tem acho que discipulado e essa capacitação de pessoas que está no mesmo, esse cuidado, né? Acho que é cuidado e capacitação. A gente citou aqui músicas, né? Como dessa adoração, desse cuidado, desse relacionamento, né, com Deus. E a gente tem falado muito, o Gabriel citou que a gente está lendo, a gente para todo dia, meio-dia aqui na Church, a gente faz a leitura da palavra, só que a gente faz o seguinte, a gente pega um versículo e fica 25 minutos discutindo esse único versículo. Aí começa, a vírgula começa a fazer sentido e etc. E aí a gente falou, cara, o desafio da igreja, se você for ver o que a gente precisa fazer, o que Deus está te chamando, inclusive em Church, todos nós está servindo aqui, é para, cara, fazer Atos 2 dos dias de hoje. Até porque a gente acredita que a igreja do futuro é a igreja original. A gente precisa voltar lá para Atos 2 e aprender. Né? E eu falo que o desafio também é que a gente tem que, de alguma forma, conversar com a igreja, é como é que a gente desvira Atos 2, né? Porque Atos 2 ele começa lá com um mover do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, né? Como fogo ali.
E ele termina lá no versículo 47 falando que Deus acrescentava pessoas dia a dia. E a igreja, de alguma forma, hoje, não generalizando, mas acho que a gente, pela nossa pressa, né, do ser humano, a gente virou e falou, cara, como é que eu acrescento de pessoas dia a dia? E de alguma forma a gente esqueceu, se der tempo a gente tem um mover do Espírito Santo, né? E queria também que você comentasse isso sobre como você tem visto a igreja a igreja e a música nesse papel da adoração, na seriedade de, cara, poxa, igreja, o que é igreja? A gente precisa se encontrar, mas a gente precisa cultuar, a gente precisa estar junto. Tem até a música do Church Music já, né? Uhum. Que é isso, né? Estamos juntos num lugar e que de repente vem fogo, né? E como é que você tem visto a igreja? Você que é pastor também, já estava lá na oficina, mas já também pastoreando. Como é que você vê hoje o papel? A gente falou que a gente ganhou na adoração, mas se a gente for ver também, a gente está muito movido com muitas polêmicas em relação a muitas bandas, né? Pessoas que talvez não estão carregando a essência, de fato, de uma adoração, é a seriedade e a responsabilidade com esse chamado. Como é que você tem visto hoje grupos e a igreja nesse sentido de adoração como essência? Cara, essa é uma pergunta, para mim, profunda, porque, cara, nós vivemos numa sociedade umbigocentrista, numa sociedade muito egoísta, né? Nós temos uma sociedade que levanta a bandeira da soberba. E a preocupação é que a quem lidera louvor, quem lidera adoração, tenha esse tipo de postura, esse tipo de coração, sabe? De muita soberba, de muita arrogância, de que meu som é melhor, de que eu sou ungido, né? Eu estou usando uma linguagem bem evangélica. Cara, desde o momento que isso é notório, alguma coisa está errada. Porque o evangelho não cabe isso. O evangelho não cabe. O evangelho é o evangelho da humildade, o evangelho do outro, né? Do abençoar o outro, de servir o outro. O evangelho é a proposta do serviço. Então, desde o momento que isso não se faz presente, e aí você vê grupos musicais, você vê facilitadores, você vê cantores e cantoras que têm essa postura de arrogância, de falta de gentileza, sabe, de uma fala muito assoberbada, cara, alguma coisa tá estranha. O senhor acredita que esse tipo de postura foi a mesma postura que Caim teve referente a Abel no momento da oferta? Pode ser. Eu estava pensando sobre isso. O que fez Caim matar Abel não foi a oferta de Caim, foi a qualidade da oferta de Abel. Sim. Sabe? E às vezes a gente quer matar os nossos próprios irmãos, isso falando de uma maneira metafórica, obviamente, porque a gente quer parecer que tem algo melhor para ofertar do que esse próprio irmão. E aí acaba contemplando tudo que o pastor Luciano falou, que é a soberba, que é eu sou ungido, eu sou separado, eu não me misturo. E aí a gente acaba cometendo as mesmas falhas desde o princípio dos tempos. Que calma aí, você não pode ofertar melhor que eu. Você não pode ter uma banda melhor que a minha, porque a minha banda é melhor, porque eu sou ungido. Por que ele aceitou a sua oferta e rejeitou a minha? Se eu sou ungido, se eu separei também. Eu acho que eu tenho pensado sobre isso e talvez essa soberba também, mais uma vez, acaba mostrando o primeiro pecado do homem lá, assim, né, de assassinar o seu irmão, que eu tenho uma melhor oferta, ou por que a oferta dele foi aceita e a minha não foi aceita, ou sendo que o posicionamento deveria ser o contrário, o que eu estou fazendo de errado
para a minha oferta não ser aceita, para o meu louvor não chegar como cheiro suave às suas narinas. É falta de obediência. Senhor, revela a mim aquilo que eu preciso melhorar, para que eu consiga te honrar. E não, calma aí que eu vou te matar, porque você não pode ofertar melhor que eu, sabe? Eu, por exemplo, desde o momento em que eu sou uma pessoa, o Gabriel, por exemplo, que lidera, que toca e tal, mas desde o momento, cara, que eu tô ali fazendo, ou melhor, outra pessoa está fazendo o que faço. Uhum. E eu tô aqui falando, cara, mas ele errou aqui, mas eu só tô ali para criticar. Ah, mas eu faria melhor. Uhum. Sabe essa coisa de pô, às vezes, lógico que tem irmão, irmãs que não tem experiência, talvez que eu tenha, mas eles estão ali, cara, estão começando, cara. Então, sabe, poxa, a gente tem que ter um coração muito mais leve, sabe? Parece que a gente se acha, sabe? Isso é muito ruim, cara, muito ruim. Eu sempre, assim, como estou envolvido com isso há muitos anos, eu vejo, cara, eu fico feliz de ver, pô, que legal, né, cara? Por exemplo, eu sou da época que não existia dança nas igrejas, né? Uma época que, pô, isso aí era a coisa mais pecaminosa. O Ministério de Dança? Dança. Quando eu comecei a ver, nos anos 2000, tá? Sim. Nos anos 2000, que eu começo a ver as meninas, cara, sabe? Cara, como eu fiquei feliz. Falei, cara, que coisa linda, que oportunidade, né? De ver esse pessoal usando o talento, cara, usando a arte, usando expressões, sabe? Às vezes eu vou em muitas igrejas bem simples, igrejas em comunidade, e eu vejo as meninas, cara, eu fico tão feliz, porque, cara, é uma oportunidade, cara. Às vezes são meninas que não tem nada, E a igreja oferecer isso, ter essa abertura, cara, isso é uma riqueza. E outras coisas, por exemplo, teatro dentro da igreja, coral, sim. Tudo isso para mim é de um valor, cara, de um valor. Tudo isso serve, tudo isso serve, tudo vai no sentido do id. E com muita simplicidade, sabe, assim, sem fazer nada por vanglória. Pô, tem vários textos bíblicos que falam isso, né? Pô, Paulo é o expert em falar sobre essa questão de fazer as coisas por vanglória, cara, por soberba. Cara, isso tem que sair do nosso meio. Mas você tá indo para um ponto de que até tipo, eu sou cristão demais, ungido demais, mas eu também fico pensando eu queria que você comentasse nesse sentido dessa falta da responsabilidade, pela falta, às vezes, de um aprofundamento, de um discipulado, de fazer parte, de ser comunidade primeiro. Porque eu sou um cara um pouco mais rígido. Para mim é o seguinte, veio de outra igreja, legal, só era tecladista não sei lá de onde, legal, pode desligar o teu teclado, senta aí com a gente, vamos ser comunidade. Conhecer isso aí. Um mês você podia até tocar lá no Ministério Infantil. Ministério Infantil, mas eu era o principal tecladista lá da Revolution Church. Legal, aqui você vai começar a tocar para as criancinhas lá em cima. Sabe tocar patati patatá? Isso aí, eu tô sendo irônico, claro, né? Mas o ponto é esse, eu vejo pela essa facilidade quanto que essa falta da responsabilidade desse chamado de seriedade do altar tem trazido algumas consequências ruins da igreja, né? Eu diria, Sidney, que no meu ponto de vista... Como é que era antes lá? Assim, no meu ponto de vista, falta educação bíblica, né? Falta conhecimento bíblico, principalmente do Evangelho. Principalmente. Se as pessoas lessem os Evangelhos, mergulhassem o seu coração nos Evangelhos, nas falas de Jesus, nós teremos muita diferença. Mas as pessoas não fazem essas leituras, não se aprofundam naquilo que Jesus ensinou, né? Então tem essa questão, porque o pessoal que está envolvido com música, né, do qual nós estamos envolvidos, Gabriel, e se não tem, cara, a cultura do reino de Deus, se não tem... Se perde. Cara, eu fico pensando no G3. Eu não sei toda a trajetória, mas... Se perde. G3 é de grupo 3 de louvor. Logo vocês eram do louvor. Imagino que naquele tempo deveria ser um pouquinho
mais rígido para ser do louvor. Sim. Aí você era do louvor com essa intencionalidade, com essa seriedade, aí vocês saem. Porque eu fico pensando, se você é do louvor e sai cru, você fica. E tem mais, assim... No mundo, né, que eu tô falando. E nós tínhamos, assim, um envolvimento muito presente com a igreja e um relacionamento com o pastor, cara. Ele era assim, era mentor mesmo, aquele cara que nos discipulava, sabe, que a gente dava ouvidos, que a gente sempre estava com ele. Ter alguém que te discipule, sabe, que mostre para você. Eu lembro, quanta coisa ele me falou, ele me ensinou muita coisa, cara. Eu sempre digo que, assim, a minha faculdade teológica foi com ele, sabe, porque eu aprendi muito a ser gente, sabe, ele me ensinou a ser uma pessoa educada, sabe, ele me ensinou coisas assim que, lógico, meus pais me ensinaram, mas ele também somou, somou com meus pais. Eu diria que o que eu chamava carinhosamente de tio Cássio, ele somou juntamente com meus pais. Meus pais me deram educação, mas ele também me ensinou muita coisa assim de ética, sabe, de saber o meu lugar, saber o meu lugar. Porque você tem que saber o teu lugar, cara, sabe, saber o teu lugar, saber quando é a tua hora, saber quando é o teu momento, sabe, sem pular etapas. Tem pessoas que querem pular etapas, Sidney. Sim, total. Cara, pular etapa, você vai ter problema. Se você não passar por essa experiência primeiro, cara, se fast você pular food, etapa, né? Só que fast food alguma hora vai dar problema. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então eu fico vendo pessoas pulando etapas, cara, que depois, cara, sabe? Isso talvez seja o papel da liderança da igreja também. Fala, cara, calma aí, você tá com pressa, vai mas devagar. aqui vai devagar. É um pouquinho diferente. Vai devagar. Vamos que a igreja pode estar precisando de músico. Que às vezes acontece. Eu não vou dar o exemplo do tecladista. Eu não tenho tecladista hoje na minha igreja. Aí chega um tecladista. O pastor, vai com sede ali. Pelo amor de Deus, vai tocar agora. Sobe pra tocar. Não sabe nem como tá a vida do cara. Então assim, é a responsabilidade do lugar onde você está e da presença que você precisa carregar. Sim. Eu acho que a gente também tem conversado bastante aqui com o pessoal da Church, com o Sidney, que é a responsabilidade pós o Espírito descer sobre você. Porque você é batizado com o Espírito, você é cheio do Espírito, e você precisa ter responsabilidade com isso. Que é a conscientização que você precisa. Você é cheio para que outras vidas também sejam impactadas. Então, talvez seja esse ponto de responsabilização que a gente tem batido bastante na tecla, né, Sidney? Eu tô fazendo questão aqui, a gente tá indo aqui pro fim, mas eu tô fazendo questão aqui, como a gente trabalha com igreja, a gente tem cuidado com essa responsabilidade do chamado que Deus tem colocado na Church. Aqui eu acho que é um podcast de... Talvez eu converse até muito com o pastor, mas também com líderes de louvor, para a gente olhar para esse bastão que a gente precisa olhar para quem nos trouxe até aqui. Cara, como é que funcionava? Qual era a seriedade para subir no altar, no louvor? Aprender com isso, para a gente não cometer erros. E eu vou citar aqui um testemunho de uma pessoa que veio conversar comigo, justamente dessa precipitação da igreja. Um músico, na verdade era um DJ, e ele conversando comigo quase chorando. E ele falou o seguinte, falou, cara, a igreja errou muito comigo. Porque era um cara do mundo, cheio de... querendo aparecer, querendo ser o cara, tocar pra você o Alok dessa geração, aquela coisa toda. E no mundo eu não tinha muito isso não. Aquele DJ ali tocava, mas ninguém dava muita importância. Rapaz, apareci na igreja, o pastor pegou, você é DJ? Toca aí. Falei, cara, foi um sucesso. Lembro da menina até com a faixa assim, 100% Jesus. Lindo, lindo. Pronto. Consegui o que eu não tinha no mundo. Fama, poder, enfim, tudo que eu queria. E o quanto que isso foi um começo de uma trajetória de caminhada com a igreja muito ruim, porque eu tô tendo que fazer o detox. Eu tenho que... Calma aí, eu aprendi diferente. Achei até que a igreja era outra coisa. Preciso voltar.
Mas você vê, eu contei como testemunho para poder ver essa nossa falta do processo, dessa seriedade. Não, calma aí, querido, você tá com o teu teclado, sei que você era o cara da outra lado da igreja, inclusive quero ligar pro seu pastor para poder ver como é que estão as coisas, né? Essa pressa que a gente tem, até de, né, essa grama do vizinho, pô, lá ele tem 2 teclados, cara, eu sempre, não tenho nenhum. Sidney, eu sempre achei, vou falar aqui, não é a primeira vez que eu falo isso, eu sempre achei que as celebridades, né, que quando chegam numa igreja, essas pessoas elas precisam serem discipuladas. Tem que ter alguém caminhando com ela, muito evangelho. Por elas, né? Por ela precisa desse limite. Elas precisam. Porque senão, cara, desde o momento que você começa lógico, era uma celebridade, então você quer fazer com que elas... Pô, a minha igreja tem tal... Fulano faz parte da minha igreja. Cara, isso é muito ruim, cara. Eu acho que essas pessoas precisam até serem um pouco escondidas. E você caminhar com elas, sabe? Pô, trazer o evangelho para elas entenderem. E aí sim, isso vai ser saudável para elas. Pois é, eu vou te falar, ela vai ser um discípulo. Essa pessoa vai ser um discípulo, porque eu lembrei aqui de um caso nosso lá, essa época aí também, que eu tive essa virada com 17 anos, com 17 e meio já tava tocando bateria na igreja e tal, e aí a gente fez uma besteira, turma, tu 17 anos, né, Alberto também fazia parte. Sim. Falei, Alberto aqui que é um amigo também que o Manga conheceu, e a gente fez uma besteira, que é uma molecagem, 17 anos, fazendo bagunça, a gente fez uma besteira, não foi nada de pecado nem nada, mas a gente fez uma besteira lá, nem lembro o que era, e aí no outro dia, domingo, todo mundo já subindo pra tocar, e aí o pastor Ronaldo, líder do louvor, falou, não, ninguém vai subir. Domingo de uma igreja que não era bateria, baixo, guitarra, era sax, percussão, que tá completo, assim, Salvador, quase, né? Então você imagina o impacto pra igreja, tá acostumado com aquilo tudo, voz e violão, cara, ninguém subiu. Cara, eu conto até hoje com orgulho, falei, cara, obrigado, pastor Ronaldo. Todo mundo fez besteira, fica aí, Deus não precisa de você tocando não, vai ser voz e violão aí. A gente tá aprendendo, né? Mas eu acho que até por medo de perder muita liderança, não tem atitudes como essa que prejudicam, não formam um discípulo, não formam um discípulo de caráter, chamado, responsável, e aí você tentou proteger ele com medo de perder, deu 2 meses e ele perdeu porque chegou o vizinho mais forte do que você, né? Eu tenho um testemunho parecido com isso. O pastor Rafael também. O pastor Rafael, ele não era pastor ainda, ele era líder de jovens, eu era um dos liderados dele. E como músico, uma vez eu falei assim, comecei a ensaiar com uma banda para abrir um show de um músico cristão famoso. Não vou falar o nome não, depois eu falo pra vocês. E aí, ensaiamos, saí 15 dias, 20 dias, 30 dias, show de bola. Cheguei pra ele uma semana antes. Falei, pastor, Rafa, eu não vou conseguir vir pro próximo culto da juventude não, porque eu vou abrir o show de tal pessoa. Ele, tá bom meu filho, que legal, mas você não vai não, tá? Você precisa servir a sua igreja, que não vai ter músico pra tocar. Você precisa ser uma bênção aqui dentro, pra depois ser uma bênção lá de fora. Assim, eu lembro que eu me remoí por dentro, eu chorei, mas eu falei, cara, eu vou obedecer. Vou obedecer minha liderança. Liguei pros caras, pedi desculpa. Coloquei um guitarrista no meu lugar. Cara bom também. Cara, sim. Hoje, depois de, sei lá, 8 anos, todos os músicos que estavam naquele lugar, infelizmente, já não estão mais na igreja. É isso. E aí, sabe, ser uma bênção dentro da sua própria igreja, seu próprio ministério, para o seu pastor, obedecer a sua liderança, depois você ser bênção do lado de fora. Acho que também um dos pontos, cara, escute seu pastor, escute sua liderança. Eu tenho certeza que se você está nessa igreja é porque você confia no seu pastor. E você precisa escutar o conselho dele. Então eu falei, mesmo chateado, mesmo triste, eu escolhi obedecer. E o fruto dessa obediência
assim, é algo inacreditável, assim, a proximidade. Né? Exatamente. Então... Recentemente a gente estava vendo até junto aí com algumas outras igrejas. Eu estava vendo lá para o Retiro de Carnaval, a banda Drops, né? Eu achei legal a postura deles, né? Todo mundo tá querendo que eles estejam, né? Mas ele falou, cara, ó, a gente começou ano passado, né? Novembro, a entrar em contato, falou, olha, a gente só vai saber em janeiro, porque a gente precisa saber a agenda da igreja. Interessante. Gostei da postura. Isso, hein? Muito legal. Poderia estar lá, ainda mais carnaval, né? Carnaval que todo mundo anota a agenda. Manga, querido. Pô, eu que agradeço. Portas abertas sempre aí. Que bate-papo bom, né? Bom, né? Dá vontade de não parar aqui, mas aí botam ali o cronômetro ali. Já estão barrando a gente, Mas eu queria que você finalizasse, a gente sempre gosta de olhando para essa câmera aqui e talvez aqui falar com quem traz essa... Você foi um desbravador, você foi aquele cara com a foice lá. Se a gente pode hoje até escolher o que fazer com a música no nosso meio, se toca na igreja, se faz o trabalho para fora, essa liberdade que a gente tem muito facada sua ali, abrindo espaço, né? Tanto você quanto todo mundo que carregou isso. E eu acho que é importante a gente pegar esse bastão, entender e trabalhar junto, até porque você não parou. Então, ou seja, acho que é pegar o bastão e falar, Luciano, me ensina aqui. Acho que a gente precisa aprender. Então, tem alguns meninos, e eu sou um deles, que queria ouvir a direção aí de quem nos trouxe até aqui. O que você falaria pra gente? Sim, eu diria, Sidney e Gabriel, e é você que está nos acompanhando, cara, seja uma pessoa apaixonada por Jesus. Eu acho que ser uma pessoa que tenha Jesus de Nazaré como a coisa mais importante da vida, isso faz com que você se engaje, sabe? Isso faz com que você consiga ter compaixão, isso faz com que você seja misericordioso, isso faz com que você julgue menos, isso faz com que você tenha um profundo desejo de que pessoas sejam amadas, né? Amadas e não vivam solitárias. E tudo isso é fruto da paixão, mas precisa ter paixão por Jesus. Não é ser religioso, porque ser religioso vai chegar uma hora que cansa. Chega uma hora que você... Mas quem é apaixonado por isso não apaga nunca. Esse negócio está em você. A paixão por Jesus é alguma coisa que não te deixa, que não te larga. Não importando o momento pelo qual você está passando, as circunstâncias que te cercam. Isso faz com que você dê continuidade, avance. A idade chega, para mim está chegando, mas a paixão, cara, ela não te paralisa. Ela não te paralisa, cara. Parece que você começa a ter uma amplitude, vai ampliando a tua cosmovisão e você vai buscando meios de fazer com que pessoas se tornem também apaixonados por ele. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Amém. Sermos pessoas realmente que amem a Jesus, e não amar religião. Isso aí tem que ter uma paixão por ele, né? Porque faz sentido. Sim. Jesus faz sentido. Jesus faz sentido. Se você tem esse motivo, você não desmotiva e você tem motivação eterna. Que foi lá eu vendo lá o documentário lá do Resgate, que vocês estavam lá isso, também. Isso. Eu olhando assim, eu falei, cara, eles são os mesmos. É que por isso que o Zé fez aquela música, né? Lenha pra queimar. A gente ainda tem muita lenha pra queimar. Fiquei cantando lá. Muita lenha pra queimar. Até depois do fim. Até depois do fim. É isso aí. E aí, Gabriel? Aprendendo? Isso aqui não é aula, não. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala quando algo é muito bom. Tem uma gíria que diz que é aulas e palestras. Aqui é aulas e palestras.
Boa essa, muito Gabriel. Obrigado. Gostei Muito obrigado. Assim, eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa mesa, de estar nessa mesa, de aprender. Eu acho que talvez nós jovens, o maior erro que nós cometemos muitas vezes é não escutar quem tem experiência, quem tem bagagem. Eu sei que a gente tem muita força e acho que com a nossa força do nosso próprio braço a gente vai. Mas a orientação de homens que tiveram experiência, de homens que tiveram frutos do seu trabalho em Cristo, vai te fazer chegar em lugares mais longe, sabe? Com mais excelência, com mais qualidade. Então, cara, pra mim é um prazer enorme poder escutar, estar perto, poder aprender, porque isso direciona e também confirma aquilo que já está dentro do nosso coração, né? Então, muito obrigado por fazer parte disso. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu sou suspeito para falar porque a maioria dos eventos da minha igreja, o pastor tá lá. Tá lá, né? Eu também sou, porque é um amigo de longa data aí, já temos estrada junto. Mas, Manga, obrigado, cara. Obrigado de verdade. E você aí, olha, segue lá então em Church Music, em Church App. Já está aí no YouTube, já também siga aí. Mande para equipe de louvor. Está equipando a igreja, trazendo essa responsabilidade com o chamado. É a nossa intenção aqui. Como eu falei, a gente tem estudado ali o livro de Atos, entendido que a igreja primitiva é que deve ser a igreja do futuro. Uma igreja que tem presença de Deus, tem derramado o Espírito Santo, tem responsabilidade para com o chamado, tem prodígios e maravilhas acontecendo no meio da mesa, no meio da comunhão, do relacionamento, e no final sempre Deus acrescenta pessoas dia a dia, né? Então esse é um pouco do que a InChurch tem trabalhado junto com mais de 46 mil igrejas. E se você então quiser ver todo esse conteúdo que a gente tem conversado sobre muita coisa, gestão, comunicação, Ministério Kids, Ministério de Louvor, enfim, tudo isso, siga então em InChurchCast, e Deus abençoe. Até a próxima.